Amém, louvado seja o nosso Deus. Dando continuidade, hoje como é a noite de estudo, né? Eu queria pedir para os irmãos, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. No domingo, na exposição de Lucas, nós vimos ali o início, como foi o início da batalha do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei por bem a gente dar mais uma ratificada com relação a essa questão da batalha espiritual, que a gente começou a falar ali sobre como o Senhor Jesus, né, como se deu aquela tentação. A gente não entrou na tentação, a gente vai entrar na tentação no próximo domingo, e a gente deu uma introdução no que aqueles 2 primeiros versículos falaram, sobre essa questão da tentação do Senhor Jesus. E ali nós vimos ali que existe o tentador, né, o tentador, que é Satanás, que é o que vai tentar nosso Senhor Jesus Cristo, só que também ele não somente tenta o Senhor. No tanto que a aplicação que a gente teve, as aplicações foram com relação à tentação a nós, né? Que nós mesmos somos tentados pelas nossas inclinações e que ele vem com força total para poder nos destruir, para poder nos tirar do caminho. E hoje, ratificando e reforçando, eu queria estudar com os irmãos um pouquinho sobre essa questão dessa batalha espiritual, né? Que realmente existe uma batalha, não como é propagada aí fora, mas existe uma batalha. E lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo está instruindo ali a igreja de Éfeso com relação a isso. Vamos ler ali no capítulo 6, a partir do verso 10, onde fala sobre a armadura de Deus, até o verso 17. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Já li direto, vamos continuar. Para que, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Mais uma vez te agradecemos por esse privilégio de poder estarmos aqui com vida, com saúde, né, tendo o que comer, o que beber, aonde dormir, Senhor, tendo o nosso trabalho, onde tiramos nossos proventos. Obrigado, Senhor. E nós precisamos, Pai, que o Senhor também nos capacite com relação à nossa área espiritual, Senhor. A Tua palavra, o Teu alimento, para que nós saímos daqui nutridos para viver lá fora nesse mundo, nessa guerra que vivemos, Senhor. Nos ajude e assim nós te glorificaremos. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Então vamos lá, lembrando, é estudo, pode perguntar, pode falar, não é pregação, a pregação a gente é direto, é um monólogo, agora o estudo não, a gente pode falar, debater, pergunta. Eu ia fazer o slide, só que na correria do dia eu trabalhei hoje também, não teve como, o slide fica melhor, né, que a gente vai colocando ali, mas vamos assim, fica ligado aí, Robert, que eu vou falar para tu botar os versículos ali, rapidinho. Então, hoje o tema é sobre esse movimento de batalha espiritual, né? Essa guerra espiritual. Hoje se tem, no meio evangélico, no meio cristão, até cursos com relação à batalha espiritual. Tem N livros. Se você entrar na internet e procurar livros de batalha espiritual, tem livros de tudo, qualquer vertente, evangélica e até fora, falando sobre essa relação da batalha espiritual. E muita coisa é dita, só que a grande maioria não tem base o quê? Bíblica. Ela tem base em experiências. Uma experiência que alguém passou, aí a partir daquela experiência a pessoa escreveu e cria uma doutrina, cria uma forma de se combater, de se guerrear. E ela começa a tirar as suas conclusões
como a maioria deles, tiraram suas conclusões, os escritores, com relação às suas experiências de segundos, de terceiros, pessoas que vieram de outras religiões, trazem o conhecimento de outra religião e tentam meio que misturar, né? Une com um pouco de conhecimento bíblico, com o que tem falando sobre a batalha espiritual, agrega esse conhecimento, une e cria uma forma, uma doutrina, uma instrução. Só que é um grande problema. Por quê? A Bíblia ela não fala tanto sobre isso, porque nós não vivemos em uma batalha onde nós temos que vencer. A batalha já foi vencida, né? Nós vamos ver aqui que nós somos soldados que estamos implantados. Vou dar um exemplo. A UPP era um terreno que estava sob o domínio do crime organizado, o Estado foi e tomou o território. Aí ele tomou o território, colocou o que lá dentro? Um policiamento para estabelecer aquele local. E esses soldados lá dentro passaram a sofrer o quê? Que a gente vê aqui no Rio de Janeiro? Ataques do crime organizado querendo retomar aquele local. Mas aqueles soldados continuaram firmes ali. Essa é a nossa batalha. E Jesus veio, tomou tudo, e nós somos soldados que ficamos firmes recebendo ataque, mas a gente não ataca, a gente só fica firme. E firme com a armadura de Deus, que o texto disse. A gente vai ver isso aqui melhor, mais explicado, né? Nesse texto, o apóstolo Paulo, para a gente não perder o contexto da carta, ele, nos primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo faz uma coisa interessante, né? Nos primeiros 3 capítulos, ele fala sobre os indicadores de Deus. O que vem a ser isso? O apóstolo Paulo vai indicar aquelas pessoas por como elas foram salvas e o porquê que elas foram salvas. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai falar sobre os indicativos, que significa o quê? É como essas pessoas devem viver como cristãos, certo? Então, até o capítulo 3, 1, 2 e 3, é para indicar, vocês foram convertidos assim. Foi por causa disso que Deus chamou vocês. Foi por causa disso que vocês receberam a fé. Para glorificar a graça do Senhor. Por isso que vocês foram convertidos. Vocês foram tirados das trevas para a luz. E do capítulo 4, 5 e 6, é como agora vocês devem viver nessa nova vida. Tem uma cartilha, como você vai viver. E no finalzinho, nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão que vocês, além de vocês serem convertidos, vocês agora se tornaram soldados. Soldados do reino. Soldados do reino. E um soldado, ele precisa o quê? Estar preparado. Ele tem uma bandeira e ele recebe material bélico para ele poder o quê? Combater. Ou no nosso caso, como eu te dei o exemplo da UPP, manter a nossa posição. Ficar firme. A palavra firme ali, quando ele diz, é uma palavra que você está estabelecido num local e você não sai dali. Sofra o ataque que tiver que sofrer. Você não vai largar aquela posição, não vai abandonar aquele posto. Você vai estar recebendo ataque, mas alguém, né, no caso, o soldado, ele vai receber tudo que ele necessita para ele ficar estabelecido ali, manter fogo e manter aquela posição, não largar por nada. A mesma coisa é ao nosso lado, o nosso combate. E existe uma frase legal, a história daquele livro, Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele diz assim, em um certo ponto do livro: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. São grande general, né? Tem o livro Sun Tzu, um dos livros mais lidos no mundo. Então, se nós conhecermos a nós mesmos e conhecermos o nosso inimigo, a gente vai estar legal. Agora, se eu não me conheço, não conheço o meu inimigo, ou eu apenas me conheço, mas não conheço o meu inimigo, eu vou perder. Ou eu vou ficar 50-50, vai empatar a guerra. E a jogada não é essa. Por que Paulo fala isso? Porque as instruções vêm para a gente dessa forma, para que nós nos conheçamos. Por isso que ele falou como vocês foram chamados, quem vocês são agora, e agora como vocês devem viver. E no final ele alerta contra o inimigo que vai combater vocês todos os dias da sua vida, até você morrer. Ele vai investir contra você. Então, você, com esse conhecimento, você consegue vencer essa guerra, essas batalhas, né? Que é uma guerra que já está vencida.
E lá no comecinho, lá no verso 10, o apóstolo Paulo ele nos instrui para buscar o poder de Deus, pois é Ele que nos fortalece na caminhada cristã. Ele fala para a gente buscar o poder. E aqui é interessante, porque a orientação de Paulo é para que a gente se fortaleça no Senhor. Não, o verso 10 o que diz? Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual foi o poder que trouxe, que converteu pessoas? Paulo diz isso em outra carta. É onde que está? Romanos, capítulo 1, verso 16. O Evangelho é o poder de Deus. Então, o poder que vai te fazer se manter firme, estabelecido naquele posto, e não abandonar o posto, fugir, ou ser destruído, é o quê? É o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus nesse mundo, que é o que tanto nos converte e que nos ajuda a continuarmos. Nós não conseguimos sozinhos, ainda mais por causa de quem vai nos atacar, que é um ser, nós vimos ali, eu vou falar mais um pouquinho, é um ser totalmente poderoso. Com relação a nós, a gente sozinho está ferrado. Agora, com relação a Deus, a gente está bonito na foto, porque Ele não chega nem perto de Deus. E o Paulo fala que esse poder ele tanto salva e nos ajuda até o final. No tanto, por isso que ele diz lá em Filipenses 1:6, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Por que ele vai terminar? Porque esse poder, a partir do momento que Deus usa esse poder para te converter, esse poder continua operante na sua vida e ele vai te conduzir até o final. Aí a gente entra naquela doutrina da perseverança dos santos, que é o último ponto dos 5 pontos do calvinismo, da Tulip, que é a perseverança dos santos. Por que uma pessoa persevera até o final de sua vida? Porque o poder de Deus continua nela operante até o final. E Paulo fala que essa pessoa ela tem que buscar o quê? A armadura de Deus, como está lá no verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus, o que significa a armadura de Deus? Após os outros versos, ali vai estar descrito a armadura de Deus. Mas se a gente for lá em Isaías 59, Robert vai colocar ali para a gente ver, para ser mais rápido. Isaías 59, o apóstolo Paulo ele não tirou, ele não inventou. Ele usou o que já estava escrito lá atrás. Em Isaías 59, o profeta Isaías, falando ali sobre a confissão da maldade, do arrependimento daquela nação, do jeito que estava tão mal, tão ruim, que eles não tinham como, por si próprios, se salvar. E toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, Deus está constantemente mostrando, vocês não conseguem. Vocês podem tentar, mas vocês não conseguem. É por isso que vinha um rei bom, aí ele tropeçava e caía. Aí o povo se levantava, começava a adorar a Deus, destruía todas as adoração falsa, daqui a pouco estava pecando de novo. O povo não consegue. O que Deus está querendo mostrar com isso para a gente? Que a gente não consegue sozinho. E tem um que vai conseguir em nosso favor, que é o segundo Adão, que é Jesus. Olha o que ele diz lá, no verso 16. Verso 16, cadê? Verso 16. Aí ele vem ali o capítulo todo falando sobre isso, no verso 16 ele diz, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça os susteve. Não se tinha ninguém para fazer a intercessão, para poder salvar o povo dos seus pecados. Não adiantava o sacrifício de animal. Não adiantava nada. Olha o verso 17. Vestiu-se de justiça. Esse que ele trouxe, perdão. Aí ele diz, pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Então, quem é que traz a salvação? Deus. Então, pela sua força, o seu braço, ele trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Por qual justiça nós fomos salvos? Não pela nossa, mas pela própria justiça de Deus. Por isso que Paulo vai falar em Romanos que Deus ele é o justo e o justificador. Ele faz o que era para a gente fazer, e a gente não tem condições. Aí no 17, olha esse que veio, o intercessor, o justo. Olha o que ele faz. Vestiu-se de justiça. Olha o que está lá em Efésios 6. Ele botou a couraça da justiça. Vestiu-se de justiça como de uma couraça.
e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Quem é esse aqui? Jesus. Então, a armadura que Paulo está falando aqui, que a gente tem que buscar essa armadura, é de quem que nós devemos nos revestir? De Jesus. Não tem nada a ver com o que é falado por aí. Eu não vou ficar citando, para a gente não perder tempo. Tudo que é falado sobre batalha espiritual, você tem que pegar o azeite, tem que passar ali, e tem que fazer um jejum, e aquele campanha de 7 dias de não sei o que lá. Nada disso. O poder que vai te fazer você vencer a batalha espiritual, que é todos os dias, a partir da sua conversão, você foi convertido, você entrou em batalha. Porque antes não tem batalha. Lembra, eu comentei no domingo. Por que não tem batalha? Efésios capítulo 2. Antes vocês eram filhos da ira. Vocês eram guiados pelo príncipe desse mundo, pelo dominador. É o que daqui, é o que a gente leu. Então, quem está lá fora, está sem Cristo, ele está sendo levado da manada, ele está na manada. E quem está conduzindo eles? Satanás. Então, eles não estão em guerra. Quando você é convertido, você entra em guerra, entra em batalha. Você foi escalado para trabalhar agora no exército de Deus. Você foi inscrito ali, agora você faz parte do reino. Agora você começa a sofrer ataque. Aí volta lá para Efésios. Então, essa armadura, nós vimos que ela é o próprio Cristo. E olha que eu vou te falar, eu dei uma estudada, fiquei escutando algumas mensagens com relação a isso. Tanta coisa que se fala de uma interpretação errada, as pessoas esquecem dessa passagem, ou não sabem, e fala tanta coisa com relação à armadura, que chega a ser surreal. E nós sabemos que essa batalha, essa guerra, no caso, ela já está vencida. Lá em Colossenses, Colossenses 2,15, nós lemos no começo, na introdução, o último versículo, o que diz? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lembra que eu disse que onde começou a vitória? No deserto. A vitória começou no deserto. Onde terminou a vitória? Na cruz. Só que Satanás ainda não recebeu o checkmate final. Ele ainda está operando. O checkmate final vai vir aonde? Quando Jesus voltar. Apocalipse 20 está lá. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Está preparado para ele e para os seus anjos. E também quem não estiver em Cristo. E aqui nós vemos que nós somos soldados de um exército que já venceu a guerra. É uma batalha que já está ganha. Uma guerra já está ganha. Nós estamos pelejando ainda. Paulo também nos instrui no verso 11, ilustrando que esse poder ele opera em nós como uma armadura de guerra, que tem a função de nos manter firmes diante das investidas do diabo. Lembra que eu falei sobre a palavra firme? Então, a armadura, o estar em Cristo, o que é a armadura? É estar em Cristo. Esse estar em Cristo é isso que te mantém firme. Não é você próprio. Porque, vou dar um exemplo, se eu for fazer o que é dito sobre batalha espiritual, que eu tenho que estar em oração, lutando contra o diabo, eu tenho que estar procurando onde está o trono de Satanás aqui, e não, porque tem um centro espírita ali, tem um outro negócio ali, então aqui a gente tem que lutar, Eu estou falando que a guerra vai ser vencida por quem? Pelas minhas forças. E a guerra não é vencida pelas nossas forças. A guerra já foi vencida por Cristo. É Ele, a glória é dele. Nós só continuamos fazendo o que Ele mandou. A única coisa que Ele disse que é para a gente ir é fazer o quê? Quase que voa o microfone. Fazer o ir, de pregar o Evangelho. É onde você está trabalhando, no seu trabalho, na sua vizinhança. É você está pregando o Evangelho. É juntar aqui um dia, a gente sair, igual já foi feito, sair evangelizando. É isso aí, pregar o Evangelho. E essa é a nossa batalha, a gente ficar firme, fincado ali, como fosse aquela coluna, ninguém derruba. Por que ninguém derruba? Porque a sua sustentação não é você, é quem? É Cristo. Por isso que quando o Pedro vai ser tentado, Jesus fala para ele, Pedro, Satanás pediu para se andar vocês aí. O que Jesus falou? Eu não pedi para tirar Satanás, eu pedi para que Deus mantenha a sua fé, para que a sua fé não desfaleça. É para quê? Para ele se manter firme, para que ele não jogue tudo e vá embora. Então, quem mantém a nossa fé somos nós? Não.
É Deus que mantém a sua fé. Nem a nossa fé somos nós. E como tão miseráveis com relação a Deus, de ir a Ele, de nos manter nele, nós não conseguimos. E esse é um dos reconhecimentos que nós devemos ter para com relação a essa batalha espiritual. Quando eu acho que eu tenho que fazer, que as coisas não acontecem por causa de mim, a minha autossuficiência, aí é porque eu fiz, aí é porque eu oro, aí é porque eu prego, aí é porque eu dou estudo, aí é porque eu faço culto dominical em casa, devocional em casa, aí é porque eu evangelizo no trabalho. Nada. Aí Deus vai olhar para você e vai falar, as suas obras são como trapos de imundícia. Isaías 64:6. É tudo Cristo, por meio dele, que nós fazemos tudo. É para Ele, para a glória dele. É Ele que nos dá força, por meio do Espírito dele que opera em nós. E Paulo vai falar também sobre o quê? Agora Paulo para e fala sobre quem? O inimigo, no final do verso 11, né? Fica firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, 12, não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Verso 12. Paulo nos mostra sobre esse governo do mal. Existe um governo do mal? Existe. Só que esse governo do mal, ele não é soberano. Soberano é Deus. O governo do mal, o mal está governando, entre aspas, por causa da permissão de Deus. Deus permite e freia ele, porque tudo já tinha acabado. Se estivesse na mão dele, a gente já tinha sido destruído há muito tempo. É o tal da graça comum. Deus também é gracioso com quem está lá fora, com quem não conhece, porque Deus bota a mão no mundo. Nem o próprio ser humano consegue ser tão mal quanto ele seria. Às vezes a gente olha assim, né? Poxa, fulano de tal explodiu tudo, matou um hospital de criança. Pô, fulano de tal estrupou uma criancinha de 3 anos. A gente fica, mas você sabia que se Deus não colocasse a mão na sua vida, na sua maldade interior, você poderia ser tão ruim quanto essas pessoas? Isso não é dito. Porque ninguém gosta de escutar. Você pode ser tão ruim quanto qualquer pessoa dessa. E quem não permite que as pessoas sejam tão mal quanto elas podem ser, é Deus com a sua graça comum. E também Ele coloca a mão no poder de Satanás. Ele não permite que ele seja tão mal quanto ele é. Porque se ele operar com toda a sua força, a gente está ferrado. Já tinha sido tudo destruído. E aqui Paulo fala sobre principados, né? Satanás é chamado de o príncipe desse mundo. Lá em João 14:30, fala sobre isso. Jesus falando, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele é considerado como o príncipe deste mundo, como é o que está reinando no curso do tempo. Ele que está dirigindo o curso do mundo. Deus lhe deu permissão para governar os filhos da desobediência e dominá-los. Quem não está em Cristo, foi dado permissão a ele para ele dirigir essa pessoa, para ele dominar essa pessoa. Por isso que a gente vê aí, cada dia fica de mal a pior, né? Quem é que está dominando? Ele está agindo não por ele próprio, mas as pessoas dão vazão às suas inclinações, e aí ele vai, brinca e borda. Ele vai guiando tudo. Satanás, ele é o cabeça, mas existem outros demônios, outros príncipes, outras hierarquias, né? O inferno é como se... O inferno não, né? O reino das trevas, digamos assim. Ele é como se fosse um quartel, tem lá o coronel, tem as hierarquias. Porque na Bíblia nós vemos, tem os serafins, tem os querubins, tem o arcanjo. Né? Se fala só de um arcanjo, não sabemos se tem mais, a Bíblia só fala de um. Né? Satanás, a gente vai ver que possivelmente ele poderia ser um único anjo diferente, é um querubim ungido, de uma interpretação de Ezequiel 28. E ele é poderoso, por isso que ele fala de potestades. Ele pode fazer o quê? Ele tem grande poder, ele pode controlar a natureza. Ele pode controlar a natureza. Lembra Jó? Que ele joga fogo do céu, que ele faz uma tempestade e derruba a casa e mata os filhos de Jó. E o fogo do céu mata os animais ali. Ele também pode fazer o quê? Ele pode entrar no corpo dos animais. Lembra que eles falaram para Jesus? Não nos mande para o abismo, deixa a gente entrar na manada de porcos. Aí eles entram nos porcos, os porcos se jogam do abismo. Eles também podem entrar em quem? Em seres humanos. As pessoas possuídas não achem que é só a pessoa que está lá gritando e berrando, não.
A Bíblia diz que quando Satanás entrou em Judas, ele saiu e foi negociar a morte de Jesus. Ele vendeu Jesus, ele estava normal. As pessoas podem estar aqui, ó, Bíblia aberta, ó, e falando, e é Satanás que está falando. A pessoa que está pregando, que está dando estudo, sendo influenciada por ele, é o que mais tem por aí. E ela está achando que é, por isso que eu falei, aquela questão da batalha espiritual. A Bíblia diz tanto sobre isso. Não. Que guerra é essa? A guerra já foi vencida. Que batalha é essa? Que armadura é essa? O que tanto eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tanto, eu tiro a glória de quem? Que o Espírito Santo aponta para a glória? De Cristo. Qual é a artimanha de Satanás? É tirar Cristo de tudo. Cristo da jogada. Ele pode fazer mais o que também? Colocar o quê? Enfermidade. Lembra de Jó? Quem colocou lepra em Jó? Muitas doenças que tem por aí, ó. É Satanás que está colocando, como era nos tempos bíblicos. Às vezes não é só o médico. Nós temos que, com certeza, ficou doente? Médico. Mas tem que orar. Tem que clamar a Deus. A igreja não é um hospital, mas ela também tem que operar nessa área, que pode ser que seja uma abertura para aquela pessoa se converter. Às vezes é um eleito, está doente, vamos orar, vamos colocar a mão, vamos clamar a Deus. Quem opera é Deus, a gente não faz nada, a gente só pede, clama, a gente não declara, a gente não vai sair, não, a gente só, Senhor, tem misericórdia, cura teu filho, cura essa pessoa, usa essa doença para que ela possa ser convertida ao teu evangelho, para que os olhos delas se abram. E é interessante. E ele também faz o quê? Ele desperta ideias, imaginações. Aí você está parado e aquele pensamento que vem. Do nada aquele pensamento podre, imundo, totalmente contrário. E você não está nem pensando. É ele. Pode ser você? Pode, mas bem provavelmente que seja ele, lançando na sua cabeça. Por isso que Martinho Lutero ele disse, ó, não podemos impedir que os pássaros voem ou pousem sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Então a gente pode lutar contra a tentação quando vier, ó. Tira, repreende o seu pensamento. Eu falo para mim direto. Eu não repreendo Satanás não, mas me repreender, eu me repreendo direto. Quando vier algo que não presta na minha cabeça, um pensamento sobre uma pessoa, às vezes eu não sei, eu não estou com você todo dia, eu vou pensar algo sobre você, eu não posso fazer isso, estou fazendo um julgamento. Eu não só peco de falar, mas eu peco de pensar. Aí está repreendido eu mesmo, sai esse pensamento, eu vou fazer outra coisa, eu vou ler a Bíblia. Por quê? Pode ser que ele lança uma coisa hoje, aí ele lança outra amanhã, aí ele vai construindo na sua mente uma visão por uma pessoa que não tem nada a ver daquilo. Aí tem aquela velha ditado que a gente escuta lá fora, né? Ih, meu santo não bateu com essa pessoa, né? As pessoas falam. Por que será? Às vezes as pessoas nem se conhecem. Já escutei vários relatos que as pessoas, você não é nada daquilo que eu pensei, mas foi você que pensou, será? Ou foi ele que lançou na sua cabeça? Para você não ter uma comunhão com aquela pessoa, gerar briga, intriga. Se Deus fala que o mandato social é o quê? Que a gente viva em relacionamento com o outro, um ajudando o outro. Então, se eu fico com raiva de você, você vai precisar, eu não vou te ajudar. O amor ao próximo, já era, já quebrei. É simples. Olha como é que ele é sutil e vai lançando. Paulo também fala que eles são dominadores, né? Paulo está se referindo ao domínio, ao governo do curso do mundo. Ele está em posse de Satanás e seus demônios. Lá em 1 João 5,19 diz, né? O mundo inteiro jaz no maligno. O jaz ali é o quê? É um jazido, o mundo está morto no diabo. Por isso que Paulo fala que eles estavam mortos, é como se fosse uma sepultura. Por isso que quando você abrisse o mundo é o quê? Só podridão, aquela coisa podre. E putrefação ali, ó. E praticamente o nosso mundo está assim, porque o nosso mundo jaz no maligno. Complicado, né? Isso acontece nas regiões celestes. Eles habitam, trabalham na maior parte do tempo onde? No plano espiritual. A gente não está vendo. A gente não está vendo. Por isso que Tiago vai falar que eles andam ao nosso derredor. Ele está aí, ó, está por aí, ó, pode estar aqui. A gente não está vendo. Ele vai estar te influenciando. Ele vai estar influenciando uma decisão sua, colocando lá uma coisinha na sua cabeça, uma sementinha, e aí já era. Satanás e seus demônios, como é que eles vieram? Foi a queda. Vou aqui correr mais um pouquinho, senão a gente vai
A gente sabe, né, que Satanás se rebelou, e ali na sua rebelião, ele ali foi, Apocalipse diz que ele foi expulso, o grande dragão foi expulso, né, a antiga serpente, e ele, o sedutor, ele foi atirado com seus anjos, ele possivelmente ali, não sei como é que a Bíblia não especifica, ele colocou na cabeça dos outros que Deus não podia ser só Deus, podia ser um Deus autoritário, não podia ser soberano como ele é, e aí todos acreditaram naquela palavra, então todos pecaram, todos foram expulsos do céu. E a expulsão se deu, segundo a teologia, quando Jesus subiu e se assentou no trono, porque antes eles tinham acesso, eles estavam no céu, porque quando, lá no livro de Jó, quando Deus fala com Satanás, Satanás estava onde? Era uma reunião no céu, então Satanás estava lá, ali. E aí, Satanás, de onde que tu vem? Estou vindo de rodear a terra. Logo ele foi para a reunião no céu. E quando ele é expulso é quando? É quando Jesus vence ele, sobe, se assenta no trono, Jesus faz o quê? Expulsa ele e seus demônios. Entendeu? Esse é outro assunto. Então eles são anjos, criaturas de Deus, e têm poder, como a gente viu aí. E a ele é dado alguns nomes. Tem um nome que é interessante, né? Lúcifer, que é um nome que não está na Bíblia. Lúcifer foi um nome que foi criado na tradição cristã, lá por São Jerônimo. São Jerônimo foi um padre aí da Igreja Católica, lá no IV século, lá bem no início da Igreja, quando começou a Igreja Católica. E ele traduziu a Bíblia na época, tinha a Bíblia, era a parte hebraica e grega, aí teve a tradução dos 70, que é a Septuaginta, que foi tudo para o grego até o hebraico. Aí ele pegou essa tradução e traduziu para o latim, que era a língua romana. Quando ele traduziu para o latim, as passagens que possivelmente falam de Satanás, que é Ezequiel 28, quando fala filho da alva, ele traduziu como Lúcifer, que fala que é o filho da luz, ou portador da luz. Só que é ele que inventou essa palavra. A palavra não era da Bíblia. E também o texto nós não sabemos se realmente está falando dele. Agora, existem as outras conotações que a Bíblia fala sobre ele, que não são nomes, são adjetivos dele, que é Satanás, que é o adversário, é aquele que se opõe. Diabo, que é o acusador, o pai da mentira, é aquele que está contra tudo que você é, o caluniador. Ele inventa, ele calunia, ele destrói, ele corrompe, ele usa, o que ele mais usa é meias verdades. Ele não vai chegar para você com a mentira completa. Ó. A gente estava conversando de estudar, né? Ele não vai chegar para você com a mentira completa, não vai, pô. Ele vai chegar com meias verdades. Ah, mas isso pode. Ah, mas tu não é filho de Deus? Ah, então pode, você está liberado. Como ele falou para Jesus, você pode ali, ó, transformar? Jesus podia. Jesus é filho de Deus. Era verdade. Só que se ele faz aquilo ali, ele quebra a missão dele. Então, a minha é verdade. Aqui. E também, na parte quando eu li de Apocalipse, outro ponto interessante, a Bíblia também fala sobre 3 títulos de Satanás. Fala sobre o dragão, lá em Apocalipse, fala sobre serpente, em Gênesis, e leão, lá em 1 Pedro. Por que fala isso? Não é à toa. Dragão denota a maldade dele. Ele é uma criatura que era totalmente boa, só que ele tinha o seu livre-arbítrio, ele decidiu pular para o outro lado, né? Digamos assim, o muro estava baixo, ele pulou, ele desobedeceu a Deus, ele quis ser Deus. Então ele se tornou mal, então ele corrompeu a essência boa. Por isso que o mal não é algo que é criado. Existe uma discussão hoje, né? Quem criou o mal? Deus criou o mal? Não, o mal não é criado. O mal é a corrupção do bom, do que é bom. Então, todos os seres foram criados bons por Deus. Todos têm a sua essência boa. Só que Deus deu o livre-arbítrio para os seres quererem ser bom também. Porque senão não adianta, ia ser tudo robô. Como é que a gente ia amar Deus sendo robô? Então, ele, na sua livre-arbítrio, ele decidiu ser mal e contrário à vontade de Deus. Então, ele corrompeu aquela essência dele. Por isso que quando a gente já nasce corrompido, não tem como a gente mudar a nossa essência. A gente precisa de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que vir te dar uma nova natureza, uma nova essência. Aí você vai a Cristo. Porque antes você não vai. Porque você não quer. Eu até gosto do evangelho aí, da maneira que é pregado. Pô, é legal a moralidade cristã, né? Mas você não vai querer ser cristão de verdade. Por quê? Você não foi mudado. Você só vai quando você é totalmente transformado. Então, ele mudou. E por isso que ele é chamado de um dragão, por causa da sua grande maldade.
Ele quer destruir. Ele quer acabar com o reino de Deus. Ele quer tirar a glória de Cristo. E aí, como é que ele faz isso? Atacando a nós, que somos seres fracos, que não têm poder. Ele é a serpente que denota o quê? A sua sagacidade. Ele é sagaz, você é totalmente inteligente. A serpente, já viu a serpente armando a tocaia para pegar a presa? Ela fica ali, se tiver que ficar dias ali paradinha, ela fica. Sem comer, ó, quietinha. Você anda na floresta, tem que tomar maior cuidado para você não pisar numa folha, é uma cobra, é uma serpente. É ele. Ele está ali, ó, viu? Você está bem, está tranquilo, está pensando que está tudo bem. Não, ele está só esperando você, ó, botar o pé fora. Quando você faz isso, ele, bum, te pega. E ele também é chamado de leão. É aquele que tem força, ó, ele também tem força para te pegar, para te arrastar para onde ele quer. Se você der mole, ele vai abocar no seu pescoço e vai te arrastar. E aí você vai, ó, cair. E vai ficar feio o negócio. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 11 que nós não devemos o quê? Subestimar os desígnios de Satanás. E eu quis dar ênfase hoje, mais uma vez, por quê? Porque no meio reformado não se fala do diabo. Não se fala de Satanás. É um grande erro você enfatizar ele muito, como outras igrejas fazem, mas também é um outro grande erro você não dar ênfase, porque nós estamos sendo atacados. Nós precisamos de Cristo, de vestir Cristo todos os dias, porque senão a gente vai tropeçar, a gente vai cair, e a gente vai começar a achar coisas que não são bíblicas, achando que é a nova visão nossa, a nova interpretação. Por isso que surgiram trilhões de heresias. Por isso, várias coisas ao decorrer da história da igreja, elas são feitas, são discutidas. Por quê? Porque homens criaram ideias e veio pervertendo as coisas. Por isso tem tanta diversidade de igrejas. Por quê? Por que isso? Se a Bíblia é uma só. Se os textos são aqui, ó, uma coisa só. Se você estudar e afundar ali, fazer exegese direitinho, teologia bíblica, juntar a teologia sistemática, você chega num denominador comum e não tem essa por que ter tanto de variação que tem. E aqui eu concordo com outro puritano que ele diz, ó, Thomas Brooks, ó, Cristo, as Escrituras, vossos próprios corações e as artimanhas de Satanás são as 4 coisas mais importantes que devem ser estudadas e examinadas. Né? Cristo, as Escrituras, nós próprios, nosso coração, o coração quando fala é mente e sentimento, o que a gente pensa, o que a gente sente, nossa vontade, e o que Satanás pode fazer. A gente tem que estudar, porque senão a gente vai se levar, a gente vai cair. Lembra o Sun Tzu que ele disse? Se eu não me conheço e não conheço o meu inimigo, agora se eu me conheço, mas também não conheço o meu inimigo, agora se eu me conheço e conheço o meu inimigo, agora fica legal. Eu posso combater, eu vou ficar bem. Se eu sei por onde o meu inimigo vai vir me atacar, eu me fortaleço naquela área. Eu sei onde é a minha inclinação, então não vou dar mole. Vou fazer igual José, ó. Sai fora. A Bíblia não fala que eu tenho que combater, a Bíblia fala que eu tenho que sustentar isso, fugir. O José se sustentou como? Ficou firme como? Como é que foi a ação dele ficar firme? Ele fugiu, pô. Entendeu? Ele que foi certo. Não foi querer, não, eu estou sendo tentado, mas eu vou ficar aqui, ó. Se dá para sair fora, sai fora. Foge. E aqui tem um pouco das estratégias dele para a gente caminhar para o final. Quais são as estratégias dele? Engano e mentira. Aí tem os textos bíblicos aqui. Ele prepara cuidadosamente as tentações. Ele conhece o nosso gosto, a nossa vontade. Pode ter certeza disso. Ele te acompanha desde quando você nasceu. Ele sabe as inclinações da sua família. Não tem essa questão de falar de maldição hereditária. Isso não existe. Não existe. Ele sabe o que o teu DNA, a sua inclinação da sua família aos tempos, isso já foi comprovado pela ciência, que você vai ter uma inclinação a querer fazer. Aí se você vive num meio que todo mundo bebe, todo mundo fuma, provavelmente, quase 100%, você vai fazer aquilo ali. Porque é normal. E no seu DNA, você tem uma inclinação para aquilo ali. Então você vai. Salvo engano, Deus pega e bota a mão, lembra da graça comum? Deus vai lá e bota a mão. Você não, vou te dar uma moral. Você não vai não, eu vou usar outra área. Deus tem os seus propósitos, os seus planos. Então ele sabe disso, ele está acompanhando todo mundo. Então ele leva todo mundo ali. Ó. Ele sabe onde ele vai dar o seu ataque, a sua investida.
tem os jovens, tem várias coisas. Satanás leva os pecados menores para os maiores. Tem aquela questão, né? Só um pecadinho. Isso aqui não tem nada a ver, não. Cuidado que um pecadinho, vira um pecadão. E a consequência é triste. E ele usa isso. Por isso que Paulo fala lá em Efésios, não dê lugar ao diabo. Você pode esfriar. Ele impulsiona o pecado específico, lançando as ideias, como eu falei. Tem vários outros aqui, porque o tempo está pequeno. E como que a gente se protege? Vestindo a armadura. O que Paulo diz aqui da armadura de Deus? Vamos ler rapidinho? Ele diz lá, no verso 13, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo com a verdade. Cingindo, esse aqui é o cinturão da verdade. O cinturão que te segura, você fica firme ali, sustenta a sua roupa. É onde o soldado lá botava a sua espada. Ele mantinha ali a sua espada, ele estava firme, fortalecido. O cinturão da verdade, você tem a confiança. Você pode correr, o soldado podia correr, podia pular. Não que a gente vai correr e pular aqui, né? Que isso aí não rola. Não, mas que a gente possa ficar firme, confiante em Deus, no que a gente está fazendo, em quem nós somos. Lembra na carta? Primeiro ele mostrou quem eles eram e agora está instruindo como eles devem viver. Então, vai, continua. Vive firme, continua em Cristo. Está difícil, mas continua. Confia. Você está cingido com a verdade, com tudo que tem na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí fala também da couraça da justiça, que protegia ali, o peitoral e as costas do soldado. Quem é que nos protege das acusações, de tudo? Satanás, ele é uma serpente, um animal selvagem, geralmente ele vai atacar de frente. Ele vai atacar por onde? Pelas costas. Por isso, quando vem lá, tem os vídeos no Discovery, né? Aí o cara bate de frente com o leopardo. O que ele faz? Aqui, ele não vira de costas. Se ele virar as costas, o bicho vai pegar ele. Então ele fica de frente. E Cristo, a couraça de Cristo, as chicotadas que Cristo levou, tudo que ele sofreu por nós, você não pode ser acusado, porque a tua dívida já está paga. Cristo vai te proteger. Ele vai dar ordem aos anjos que te protejam, para que você não tropece naquela pedrinha que Satanás jogou. Aí ele fala também para o quê? Calçar as sandálias do Evangelho da paz. Qual é a missão, nossa missão? Pregar o Evangelho. A gente não pode pegar e porque está difícil, está complicado, eu vou parar de pregar o Evangelho, eu vou parar de viver para Cristo. Cristo veio aqui e fez o quê? Pregou o Evangelho. Foi perseguido, foi cuspido, foi até o final cumprir sua missão. E se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir em frente. O Evangelho é maravilhoso, mas é sofrido, é difícil, não é fácil. Mas Deus nos dá a condição, o poder. Cristo opera em nós por meio do seu Espírito. Ele está em nós. Ele nos fortalece para até o final. Então a gente tem que continuar no nosso objetivo. Qual é o objetivo? É nos manter firmes aqui? Ninguém vai tomar onde a gente está. Vamos continuar, está sendo atacado, mas vamos embora, continua. Deus está protegendo. Por isso tem lá o quê? O escudo da fé. O escudo do soldado romano, ele era grandão assim, protegia o corpo todo. E na frente do escudo era pelo. E quando eles iam para a guerra, geralmente eles faziam o quê? Eles molhavam o escudo para quando os soldados inimigos viessem com aquela flecha inflamada, por isso que fala, os dardos inflamados, a flecha quando batia no escudo, ela apagava, a flecha incendiária. Por isso que fala, contra os dardos inflamados do maligno. Paulo usando o contexto da época. É a mesma coisa. Se eu estou com essa fé que me converteu e que me mantém firme, logo tudo que vier vai ser apagado. Se eu creio em Deus, se eu estou cingido com a verdade, com a palavra de Deus, eu estou firme, confiante, eu estou com a couraça de Cristo, estou confiando nele, tudo que ele passou por mim, e com isso, aí eu estou com a minha fé firme, ela é o meu escudo. Logo eu tenho certeza, e coloco o que para fechar? O capacete da salvação. Eu tenho certeza de quem eu sou, porque eu estou firme, eu estou guerreando, eu estou trabalhando, estou sendo atacado, então está certo. Uma das maiores provas que você é um cristão verdadeiro é quando você está sendo atacado por Satanás. É uma das maiores provas.
E com esse capacete da salvação, ele te dá o quê? Perseverança. É a esperança viva que ele vai voltar. E ele vai me buscar. Eu faço parte desse exército. E por último, a espada, que é um material que muitos falam que é para poder atacar, né? Só que Jesus não atacou com a espada. Jesus fez o quê? Se defendeu. A espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. O que Jesus fez lá no deserto, que a gente vai ver domingo? Jesus se defendeu dos ataques de Satanás. É como se viesse o soldado inimigo, Satanás, com a espada, e você faz o quê? Não se defende. Porque a ideia não é você atacar o diabo, é você ficar firme, se defender dos ataques dele, porque a vitória já está ganha. Então nós mantemos e ganhamos cada batalha, cada dia, e nisso vamos nos fortalecendo no Senhor. Então qual é a nossa missão? A nossa batalha, em primeiro lugar, é contra nós próprios, e segundo, contra Satanás e suas hostes. E a batalha já está ganha. É só a gente continuar firme em Deus. Beleza? Depois, se tiver alguma dúvida aí coloca lá no grupo, a gente vai debatendo mais um pouquinho. Vamos cantar mais um louvor, Robert? Rapidinho, que a hora já extrapolou um pouquinho. A gente começou mais tarde. Beleza? Alguém tem dúvida, alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Amém. Então vamos que vamos.